esta negociação segue muito avançada. O Marcos Lamáquia demonstra muita empolgação com o projeto do Vasco da Gama. A diretoria do Vasco, a parte do Vasco, demonstra muito otimismo no fechamento desta negociação, que ainda tem etapas a serem cumpridas, né? Diria a vocês hoje, torcedor, que nós caminhamos, né? Nós, quando eu digo a negociação, caminhou em 60%. Né? Agora, a parte final, os 40%, não são tão acelerados como os 60% iniciais, porque tem uma série de desdobramentos, de detalhes. Vou dar um exemplo. Vai comprar um novo terreno para o CT? Vai aproveitar o atual? Reformar? Quanto tempo? Valor de investimento? Qual é o valuation hoje? Vai ficar só pela dívida? Mais investimento? Enfim, tem uma série de detalhes, e são detalhes importantíssimos e pesados, além dos ritos internos, para que o Vasco da Gama apresente aos seus sócios, né, um novo investidor. Investidor esse que vai entrar em acordo com a ACAP. Essa é um otimismo também em relação à negociação das partes envolvidas, de que não haverá problema para o entendimento com a ACAP, a indenização que ficará por conta desse investidor, e tudo caminha para que Marcos Lamáquia faça essa operação. Então hoje é impossível dizer o valor exato. A dívida hoje na RJ está na casa de 700 milhões de reais, que pode ser antecipada desde que haja o interesse do investidor, se ele quiser descapitalizar, o que não é muito provável, mas ele já sabe também todo o ritual de pagamento, todo o cronograma, ele já tem, porque a RJ possibilita isso, o que facilita também para o novo investidor, porque ele já sabe quanto vai ter que desembolsar ano a ano para efetuar os pagamentos, enfim, isso aí ele já sabe também. Não há mais dívidas ocultas. Se você lembrar de uma entrevista exclusiva que o presidente Jorge Salgado à época me deu, ele disse que existiam dívidas ocultas na casa de 200 milhões de reais. Não existem mais essas dívidas ocultas, todas estão jogadas dentro do processo da recuperação judicial. Então há até um entendimento de que possa pular, né, um aumento na SAF de 70% para 90% das ações. Mas é uma discussão que está se tendo, enfim, se o Vasco vai manter 30%, se engloba mais 20% e aumenta o valor, tem os valores dos ativos hoje, enfim, tem uma série de discussões rolando. Paralelamente a isso, a diretoria da SAF segue no mercado em busca do patrocinador master. O que eu pude apurar com pessoas ligadas ao Vasco, e todas me disseram a mesma coisa. Nada tem a ver a negociação com o investidor, que pode ser sacramentada no final desse mês, final de abril, maio passar no Conselho Deliberativo, depois na AGE, todo o rito feito até a Copa do Mundo, um exemplo, sacramentou. Nada tem a ver com patrocínio master, porque o departamento comercial vem sendo cobrado, inclusive o CEO Carlos Amodeu também, para que haja uma negociação, um desfecho. Informação que eu trouxe de manhã e ratificada com quem conversei hoje, foram várias pessoas de diversas áreas ligadas ao Vasco, ou ao mercado publicitário também. As bets deram uma recuada, então o dinheiro das bets não está mais jorrando. A BID, que já conversou com o Vasco, hora recua, hora volta, não morreu essa negociação com a BID, porém, um incremento de uma fábrica no Brasil está tomando um pouco mais das atenções dos executivos. O próprio name right, a compra do name right, segundo foi noticiado, em São Paulo, com o São Paulo, no Morumbi, né, que poderia mudar e seria Morumbi ID. Enfim, então isso tudo está tomando um pouco do caminho, mas o Vasco continua buscando opções e não pode deixar esse dinheiro na mesa. Hoje não há assinatura com o investidor, então esse dinheiro se faz necessário. O empréstimo que tinha uma previsão de acontecer um novo empréstimo para esse ano, provavelmente não vai ter necessidade, além da venda do Ryan, do dinheiro que entra no orçamento do Vasco, tem também o aporte que virá quando finalizar essa operação, e há uma grande expectativa e um grande otimismo dentro do Vasco, que da forma como foi caminhando, da forma como foi acelerando todo o processo, que o Marcos Lamáquia assine esse contrato com o Vasco da Gama, né? E a informação do jornalista Diego Firmino, que cobre o Palmeiras, é que o Palmeiras deve ter um time alternativo no jogo contra o Vasco, quinta-feira, em São Januário. Mas olha só esse time alternativo do Palmeiras. Vou trazer a escalação aqui, ó. Carlos Miguel no gol, Giai, Fux, Murilo e Jefité, Emiliano, Lucas Evangelista no meio-campo, John Arias, Alan, Sosa e Felipe Anderson. Esse é o time
alternativo do Palmeiras, tá? Um time alternativo que tem Lucas Evangelista, que tem John Arias, que tem Felipe Anderson, que tem o Alan, enfim. É um baita de um time, né? É um baita de um time, mesmo o time alternativo do Palmeiras, com toda certeza vai dar muito trabalho para o Vasco em São Januário. É isso, o Vasco, a tendência é que o Renato Gaúcho escale um time mais defensivo, né, que vá com 3 volantes nessa partida. Hugo Moura pode voltar ali ao time titular. O Vasco deve ter muitas mudanças, né, nessa primeira escalação do Renato Gaúcho. Expectativa também para a gente saber como será essa primeira escalação do Renato Gaúcho. Mas vamos lá, falta pouco, né? Quinta-feira, 7h30, Vasco e Palmeiras em São Januário. Vasco e Palmeiras que voltam, né, a se enfrentar em São Januário depois de um longo tempo, né? Os jogos do Vasco contra o Palmeiras, com o mando do Vasco, o Vasco tá vendendo para Brasília, vai para um lugar, vai para outro. Dessa vez, finalmente, em São Januário. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, meus amigos, e vamos falar de patrocinador master. O Vasco segue sem patrocínio master desde a saída da Betfair. E hoje a gente teve a atualização do Globoesporte.com e também do meu amigo Fábio Azevedo em relação a patrocinador master. O Vasco está sem patrocínio master desde o fim de 2025 e trata o assunto com cautela e paciência nos bastidores. A direção do Vasco planeja expandir as opções de parceiros comerciais e busca no mercado um parceiro além de casa de apostas, né, nesse curto prazo. O Vasco está com caixa reforçado para o primeiro semestre de 2026, após a venda de Ryan, que foi vendido ao Bournemouth, da Inglaterra, por 35 milhões de euros. O Vasco ficou com aproximadamente 25 milhões de euros, né, à vista ali, que dá mais ou menos 150 milhões de reais. Por isso, a cúpula vascaína ganhou um respiro, né, quanto aos compromissos financeiros mais urgentes. A posição do presidente Pedrinho e dos seus aliados é de tentar buscar um novo acordo com um parceiro fora do ramo de apostas esportivas. A direção vascaína entende que há muitas empresas na área, mas nem todas têm consistência financeira. A posição vai ser de esperar e conversar com companhias de outros ramos, até mais ou menos o final desse primeiro semestre. Vale ressaltar que as casas de apostas não estão descartadas ali do horizonte vascaíno. E caso apareça, né, uma proposta lucrativa de uma empresa considerada sólida nesse mercado de apostas esportivas, o Vasco se sentindo seguro, o Vasco aceita sim a proposta dessa casa de aposta. Renato está querendo espelhar no Vasco, foi uma coisa que eu li, foi isso aí. Está querendo se inspirar no que ele fez no Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes, que era um sistema com 3 volantes. Sim. No Vasco tem essa possibilidade? Aparentemente sim, parece que tem treinado com essa estrutura. A gente tinha até falado aqui, né? O melhor momento do Renato no Fluminense tinha sido nesse esquema, com 3 volantes, entendendo a própria limitação. E aí saíram nos últimos dias a notícia que o Vasco vinha treinando com o Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes. Barrou o Barros. A gente falou muito sobre o Barros aqui, né? Que ele vinha falhando, talvez até com o psicológico ali meio abalado. Aí você tenta dar a volta por cima, acaba exagerando. Tem uma expulsão aqui, um lance que se equivoca ali. E aparentemente o Renato testando com o Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê, essa trinca de meio de campo que no Fluminense ele fazia com Hércules, Nonato e Martinelli, algumas vezes com Bernal, Hércules e Martinelli, para tentar talvez dar primeiro essa solidez defensiva para o Vasco, para depois tentar organizar um pouquinho mais, inclusive mexendo também no ataque, botando o David como centroavante titular, entrando com jogadores de mais velocidade, possibilidade de jogar com o Inestrosa e o Andrés Gomes por ali, enfim, uma trinca mais móvel na frente, mais velocidade, e uma trinca de volante para dar uma sustentação um pouco maior. Olha só o que está acontecendo dentro do Vasco. Os primeiros treinos de Renato Gaúcho já estão mexendo completamente com a equipe. E uma disputa em especial está chamando muita atenção nos bastidores. A briga por uma vaga na zaga está pegando fogo entre Cuesta e Saldívia, 2 defensores que querem começar jogando ao lado de Robert Renan no próximo confronto contra o Palmeiras em São Januário. Renato chegou com uma missão clara: reorganizar o Vasco e afastar o time da zona de perigo no Campeonato Brasileiro. E para isso, o treinador já começou a testar algumas mudanças importantes. Uma delas é a formação com 3 volantes no meio-campo. Uma estratégia pensada para deixar o time mais protegido defensivamente, já que o Vasco sofreu 12 gols em 13 jogos na temporada de 2026. Mas o grande ponto de interrogação está mesmo na defesa. Nos treinamentos da semana, Renato tem alternado entre Cuesta e Saldívia para formar dupla com Robert Renan. Ou seja, ninguém tem vaga garantida. Quem tiver melhor nos treinos vai para o jogo. Saldívia, inclusive, ganhou espaço recentemente porque Cuesta vinha lidando com dores no joelho direito e não estava 100% fisicamente. Por causa disso, o defensor acabou participando das últimas 2 partidas do Vasco. Só que agora a situação mudou.
Cuesta se recuperou, voltou a treinar normalmente e entrou de vez na disputa pela titularidade. E Renato Gaúcho tem acompanhado tudo de perto. O treinador está fazendo avaliações físicas praticamente todos os dias, para entender quem está no melhor momento. Além disso, ele tem sido bastante participativo nos treinos, conversando com os jogadores, dando orientações de posicionamento e tentando ajustar principalmente o setor ofensivo da equipe. Nos bastidores do clube, o clima é de bastante otimismo com o início do trabalho do treinador. A chegada de Renato foi bem recebida pelo elenco, e os jogadores parecem motivados com as novas ideias do técnico. Agora, a grande expectativa é ver como essas mudanças vão aparecer dentro de campo no confronto contra o Palmeiras. Uma coisa é certa, a disputa entre Cuesta e Saldívia promete continuar intensa, e essa decisão pode ser fundamental para o desempenho defensivo do Vasco no próximo jogo. Afinal, contra um adversário forte como o Palmeiras, qualquer detalhe pode fazer toda a diferença. E aí, na sua opinião, quem deveria ser o titular nessa zaga do Vasco? Cuesta ou Saldívia?